2026. E o cenário começa a ganhar e a esquentar em São Paulo. Isso porque tudo indica que Tarcísio, candidato à reeleição, deve ter como principal concorrente Fernando Haddad. E o atual governador já fez comentários sobre o possível adversário. Hora de fazermos uma conexão com a nossa redação em São Paulo. Vinícius Passarelli, bom dia. E o que Tarcísio chegou a falar sobre Fernando Haddad? Oi, Neila, boa tarde a você, a todo mundo que nos assiste. Bom, com a definição, do PT para ter o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato aqui no governo de São Paulo, as movimentações dos bastidores aqui da política paulista se intensificaram. E aí o que a gente conseguiu apurar na última semana é que o Tarcísio, em conversas mais reservadas com aliados e interlocutores, chegou a dizer que o ministro Fernando Haddad tentou fazer um bom trabalho na condução da economia do governo Lula, mas que ele sente que o Haddad, apesar de ter boas intenções ou boas ideias para equilibrar as contas públicas do país, constantemente, ao longo do mandato, ele foi, de certa forma, boicotado pelo PT. Essa é a análise que o Tarcísio faz a alguns dos seus auxiliares sobre o desempenho de Haddad à frente da economia. Ele acha que o ministro, ao longo do mandato, tentou promover ações ali para equilibrar as contas, mas que alas do governo e do próprio Partido dos Trabalhadores, de certa forma, tentaram jogar contra ao longo do governo, tentando aprovar ou encampar medidas de maior gasto do governo. Ele cita até, inclusive, nessas conversas, o ministro Rui Costa, que a gente sabe também pelo próprio noticiário de Brasília, que representa uma ala ali, principalmente junto ao lado da ministra Gleisi Hoffmann, que defende essa política um pouco mais desenvolvimentista do governo, sem priorizar tanto o corte de gastos, que é uma bandeira que a direita tem aqui no Brasil em relação à economia. O Tarcísio, nessas conversas, ele demonstra um respeito grande até pelo Fernando Haddad. Ele considera o Haddad um dos principais quadros do PT aqui no estado, lembrando que os dois foram adversários na última eleição para o governo de São Paulo, em 2022, Eles chegaram juntos no segundo turno e foi uma eleição ali de bons embates entre os dois nos debates ali para aquela eleição, que agora provavelmente se replicarão. A tendência, pelo que as pesquisas mostram, é que Haddad consiga chegar também no segundo turno nessa disputa e aí terá esse embate direto com o governador Tarcísio de Freitas. E o que a gente imagina, até pelo teor das falas que o Tarcísio costuma fazer em relação à economia, tecendo várias críticas à política econômica do governo Lula, o Tarcísio tem um pouco esse perfil mais nacional nas suas falas, em relação à economia e a outros temas. Então o que a gente imagina é que o Tarcísio vai levar esse tipo de crítica para os debates com o Haddad, e o Haddad, como, claro, o responsável pela economia do governo brasileiro nos últimos 4 anos, vai ter a chance de se defender dessas críticas. A gente não imagina que o Tarcísio for elogios que ele faz nos bastidores ao público, não vai fazer isso de forma pública, principalmente num contexto de embate eleitoral entre os dois, mas o que a gente imagina sim é que esses debates, esse confronto entre os dois em busca do governo de São Paulo tenha um pouco esse caráter mais nacional, voltado às discussões da economia. A gente conversando com alguns aliados do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui em São Paulo, deputados, parlamentares, dirigentes do PT aqui no estado, eles dizem que é um pouco inevitável que haja esse perfil mais nacional no embate entre os dois, já que naturalmente Haddad está ali como alguém que foi o chefe da economia, o chefe do ministro da Fazenda nos últimos anos, mas a tentativa do entourage ali, do entorno do Haddad, vai ser tentar levar a eleição e os debates e os assuntos da eleição aqui para São Paulo. Eles acham que tem um grande trabalho a ser feito na tentativa de apontar falhas, inconsistências do governo Tarcísio no governo de São Paulo, trazer questões locais. O PT já começa, inclusive, a traçar alguns pontos que ele considera mais críticos para tentar criticar o governo Tarcísio, uma vez que o governo de São Paulo e o Tarcísio têm uma boa aprovação aqui no estado, um bom índice de popularidade. Então a missão, segundo esses dirigentes petistas com quem a gente tem conversado, é um pouco tentar desconstruir essa imagem de bom governo que o Tarcísio conseguiu passar à população de acordo com o que mostram as pesquisas. Então é isso, apesar dessa avaliação de que haja de fato um embate mais nacional entre os dois, o PT vai tentar trazer a campanha aqui para o estado de São Paulo para tentar diminuir um pouco essa aprovação e essa popularidade do Tarcísio. E o Tarcísio também publicamente vem dizendo que quer mostrar os projetos dele aqui no estado,
que quer mostrar os projetos que ele ainda pretende fazer caso seja reeleito. Então a gente provavelmente vai assistir essa disputa aqui em São Paulo, pendulando um pouco entre as duas esferas, né? Discussões locais, mais discussões também nacionais, Neila. Vinícius, eu queria que você trouxesse aqui para o nosso debate qual é a importância, qual é o tamanho da campanha de Haddad em São Paulo, que tamanho essa campanha pode ter para o presidente Lula. O que você pode nos contar sobre isso? Por que o presidente Lula insistiu tanto para que Haddad fosse candidato, ou seja candidato em São Paulo? A campanha aqui em São Paulo a gente pode falar que é vital, né, para a campanha do Lula. O Lula precisa fazer um bom resultado aqui em São Paulo para conseguir levar a eleição nacional. Esse cálculo de São Paulo, naturalmente, né, os maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas, é sempre muito estratégico para qualquer campanha presidencial, e no contexto atual São Paulo se torna essencial para o Lula nessa empreitada em busca da reeleição. A gente, até na nossa matéria que está no ar aqui no Metrópolis, fez um levantamento das últimas eleições aqui no estado, mostrando que o PT, a diferença da votação do Lula pro Bolsonaro no ano passado, ela foi bastante pequena. Se o Lula e o candidato dele, que foi o Haddad, na última eleição, tivesse perdido de muito aqui em São Paulo, que foi o que aconteceu também, por exemplo, na campanha de 2018, né, quando o Bolsonaro fez uma ampla margem em relação ao Haddad, que foi o candidato à presidência naquela época, aqui em São Paulo, acabou levando a eleição. Em 2022, essa disputa já foi mais apertada, o Bolsonaro não ganhou de lavada aqui em São Paulo, e muitos petistas acreditam que foi esse resultado em São Paulo, em 2022, em que o PT, sim, perdeu a eleição para o Bolsonaro, né, no âmbito nacional, e para o Tarcísio, aqui no âmbito local, apesar de ter perdido, foi por uma margem pequena. Se essa margem fosse um pouco maior, talvez o PT tivesse perdido a eleição nacional. Então, por isso que há esse foco na campanha em São Paulo de novo, neste ano, e aí a escolha do Haddad é bastante sintomática para isso, porque quando a gente conversa com alguns membros do PT e até de outros partidos, né, quando eles vão fazer alguma análise de conjuntura ali das eleições, no começo se estranhava essa vontade tão clara do Lula e da cúpula do PT em ter o Haddad aqui em São Paulo. O Haddad é considerado o nome mais forte do partido no estado, né? Isso são as próprias pesquisas de intenção de voto que mostram. O Haddad já tem um forte recall das últimas eleições, foi prefeito da capital, teve no centro aí do debate nacional, do noticiário, por conta do seu cargo como ministro da Fazenda, né, nos últimos 4 anos. Então é sim o nome forte do PT, não só em São Paulo, mas muitos apontam o Haddad como hoje a principal figura do partido depois do presidente Lula. Ele é tratado como um natural sucessor do Lula quando o presidente deixar o poder, seja nessa eleição, seja na seguinte, quando ele completará o segundo mandato consecutivo. Então muito se especulou, mas por que o PT vai rifar, digamos assim, o Haddad numa disputa em que é muito difícil ganhar do incumbente aqui em São Paulo, que é o governador Tarcísio de Freitas? As pesquisas mostram esse favoritismo do Tarcísio. Então teve esse cálculo, né, do PT e do Lula, a gente vai lançar o Haddad para provavelmente perder mais uma eleição, o que nunca é bom para qualquer político, né? Perder eleições, o Haddad iria para sua terceira derrota consecutiva nas urnas, mas ao mesmo tempo o PT acha que não pode arriscar e colocar um nome que faça uma votação menor que o Haddad e isso possa gerar consequências ainda piores, que seria perder a eleição nacional. Então a escolha do Haddad teve esse cálculo para ter esse palanque forte aqui, tanto para o Haddad, mas principalmente para o Lula, né? Ter esse palanque forte tanto no primeiro, principalmente no segundo turno, e com isso conseguir competir bem com o Tarcísio e com a direita, com o bolsonarismo aqui no estado de São Paulo e, consequentemente, no Brasil. Neila. De fato seria o nome mais forte em São Paulo mesmo, além de ser o nome de maior confiança do presidente Lula, seguindo a estratégia que o presidente vem seguindo durante esses últimos 4 anos, de indicar e de seguir com alguém do lado da sua extrema confiança. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, até mais. Bom, estou com o Felipe por aqui, me conta. Bom, a gente continua aqui com essa matéria, é isso? Com a próxima... vamos lá, então vamos falar um pouquinho mais sobre Tarcísio. Eu acho até importante falar um pouquinho sobre Tarcísio e Haddad, Felipe, porque
Até então, o Haddad iria se descompatibilizar. Na verdade, ele ia largar o osso, né, em fevereiro, ia deixar em fevereiro o Ministério da Fazenda para ajudar o presidente Lula, de acordo com ele, para ajudar o presidente Lula na campanha eleitoral à reeleição para a presidência da República. A gente, que não é bobo nem nada, sentiu um cheiro aí de coisa errada, de que sabia que Haddad não ia ficar quieto dentro do comitê do PT, segurando uma estrela vermelha, apoiando o presidente Lula. E o presidente Lula deixou muito claro que não deixaria isso acontecer e foi falando aí em todos os locais que não deixaria, em todos os eventos que ele participava, que não deixaria o ministro Fernando Haddad, com o potencial que ele tem, parado, sendo um mero ajudante de uma campanha eleitoral. Pois bem, vai competir aí com o Tarcísio no maior estado do país, no quesito eleitoral. Vimos concomitantemente o presidente Lula muito preocupado tanto com o estado de São Paulo quanto com o estado de Minas Gerais. Podemos dizer que no estado de São Paulo ele está muito melhor amparado aí com o Fernando Haddad do que em Minas Gerais, onde ele quer estar amparado com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco não é um grande nome, apesar de ser mineiro, não é um grande nome em Minas Gerais. Se ele tivesse que se eleger hoje para o Senado, por exemplo, talvez ele nem fosse eleito. Por isso, ele tinha deixado claro que deixaria, né, o cargo público para voltar para a área privada, para o setor privado. O presidente Lula pegou o Rodrigo Pacheco e falou: não, preciso de você, vamos me ajudar ali em Minas Gerais, no governo de Minas Gerais, porque eu preciso de um grande nome, mesmo que perca, para que a gente possa seguir junto, e eu preciso de um nome para que esteja no palanque comigo ali em Minas Gerais. Lá no estado de São Paulo, ele tem Fernando Haddad, que já é um nome muito conhecido, já foi prefeito, as pessoas já conhecem, é um nome de peso, que agora era ministro, que deixa. Eu não concordo com essa afirmativa, mas, de acordo aí com as afirmativas dos economistas, que deixa uma economia estabilizada. Eu não concordo com essa afirmativa, porque quando eu vou no mercado fazer a minha compra, para mim está fora da casinha, os preços para mim estão acima da inflação, mas deixa uma economia estabilizada. Então a gente tem um nome forte que é Fernando Haddad, mas Tarcísio, né, praticamente já está eleito. Então é colocar um nome forte para concorrer com um nome ainda mais forte, que é de Tarcísio. Ou seja, é colocar um nome forte para estar em um grande palanque em São Paulo. É ter uma grande ajuda em um grande palanque para o presidente Lula. É isso, né, Felipe? Pode, e por favor, pode discordar de mim. Não, discordo de forma alguma de você, Lira. A sua análise está perfeita. Né? O Lula está procurando ter um palanque, né? Nem digo forte, né? Mas ter um palanque razoável, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo. Por isso que ele está atrás do Pacheco em Minas Gerais, está atrás do Haddad em São Paulo. Né? E o Haddad vai para o sacrifício. Porque não tem outro nome em São Paulo que possa concorrer às eleições a governador de São Paulo e perder nem digo perder de pouco, né? O perder sem fazer feio para o Tarcísio, até porque a gente sabe, né, que o Tarcísio de Freitas, com os altos índices de aprovação, tem uma reeleição praticamente garantida, né, em São Paulo. Eu falo praticamente para não... Porque a gente sabe que, no final das contas, né, a urna pode gerar algum tipo como vou dizer, algum tipo de surpresa, né? Assim, desde sempre, né, em alguns lugares, né? Apesar de ser quase difícil você vê que a possibilidade do Tarcísio perder as eleições em São Paulo, né? Então esse é o ponto, né? O Lula quer fazer a mesma eleição que fez em 2022 no estado de São Paulo, né? Ganhar na capital, né? Como a Haddad fez com que o Lula ganhasse na capital, e perder, né, de uma forma no estado de São Paulo que faça ele perder de pouco e consiga tirar vantagem nos estados do Nordeste e em Minas Gerais, como é que foram as eleições de 2022, né? Então a Haddad vai para o sacrifício, né? Vai para o sacrifício porque não tem outro nome. E deve perder a 4ª eleição seguida, Leila. Perdeu a eleição para a reeleição para a Prefeitura de São Paulo, perdeu a eleição para a presidência da República, né, para o próprio Bolsonaro, né? Perdeu a eleição para o governo do estado de São Paulo em 2022 e deve perder a 4ª eleição seguida, né? Então você vê, né, que o PT está pouco se ligando, né, em expor uma das suas principais lideranças políticas, né? Até porque o PT
né, quando o Lula não puder mais disputar as eleições, né, o único nome possível e viável é o Haddad. E o PT está nem aí em expor, mais uma vez, uma liderança política partidária, porque o Haddad poderia, né, ter uma eleição muito mais fácil para o Senado Federal, por exemplo. Né? Se souber de dúvida, o nome do Haddad para o Senado é muito melhor que o nome da Simone Tebet e é muito melhor que o nome da Marina Silva. Né? E aí o Haddad poderia ganhar as eleições para o Senado Federal e se viabilizar politicamente em 2030, mas o PT não está pouco se lixando para isso, né? Vai colocar no sacrifício o Haddad, né? Que é o ministro da Fazenda, né? Ou seja, é uma pasta complicadíssima, é uma pasta que, de certa forma, contraria, né, e antagoniza, né, com o governo do Estado de São Paulo. É normal o ministro da Fazenda, né, ter pautas dissidentes, né, com o Estado de São Paulo. A gente viu isso, por exemplo, na reforma tributária, né, que o Estado de São Paulo foi um dos poucos estados que se colocou no começo, né, contra a reforma tributária, né, e depois mudou um pouco o direcionamento e o Tarcísio começou a aprovar e abraçar a reforma tributária, um ponto que levou o Tarcísio a se colocar contra o bolsonarismo naquela situação. Né? Então você vê que o Haddad vai para o sacrifício e deve perder as eleições mais uma vez. Aí como é que vai ser a eleição desse ano em São Paulo? Será que vai se nacionalizar e vai discutir pautas relacionadas à economia, né, do Brasil, relacionada a questões problemáticas do Brasil, ou vai conseguir o Haddad, de certa forma, regionalizar a discussão e dialogar sobre educação, sobre saúde, sobre questões que dizem respeito ao Estado de São Paulo? Né? Essa é a grande questão. Né? Se for nacionalizar a disputa, né, eu acho que o Haddad tem grande chance de se complicar ainda mais em relação às eleições. Neila. Bom, a gente volta a falar sobre o caso Master e Daniel Vorcaro, porque a apuração da coluna do